Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Gerenciamento de Obras. Os 10 conhecimentos para atingir melhores resultados. Na aula passada, vimos o sequenciamento dos serviços. Agora, para cada um dos serviços que listamos e sequenciamos, vamos entrar no processo de... Estamos no processo de planejamento, tá? E na área de conhecimento de recursos agora. E vamos aprender nessa videoaula número 8 a quantificar os serviços da obra e quantificar os recursos da obra. Quero que você entenda a diferença dos dois. Serviços é o que acabamos de fazer. Cada ação, cada etapa da obra, cada atividade, cada tarefa é um serviço que vai ser executado. Por exemplo, escavação, montagem de formas, montagem de armação, concretagem, elevação da alvenaria, reboco e assim por diante. E os recursos? Cada serviço ele tem material, mão de obra, máquinas, ferramentas. Nem todo serviço tem máquinas, nem todo serviço tem material, tá? Mas no geral, os serviços têm os recursos, ou os insumos, nós chamamos, tá? Os insumos, ou algumas organizações, algumas construtoras também chamam de produtos, tá? Ou produto e insumo. Depende do software que você trabalha, às vezes você tem um cadastro, um insumo para você cadastrar, vincular algum recurso para aquele insumo, o recurso vai ser produto. Então, depende da organização. De qualquer forma, você vai, nessa aula, aprender a quantificar o serviço. Eu selecionei um serviço aqui para explicar muito bem, um serviço um pouquinho mais complexo, tá? Para você aprender a quantificar o serviço. Se você tiver, depois da aula, continuar com dúvidas em quantificar serviços, entre em contato comigo. Eu quero que você saia desse curso sabendo quantificar serviços, tá? Inclusive quantificar os recursos, tá ok? Selecionei também outros serviços, vou dar o passo a passo como quantificar o recurso da obra. Os recursos dos serviços da obra. Vamos lá. Após sequenciar os serviços, é necessário quantificá-los. Nós estamos na área do conhecimento de recursos, levantamento quantitativo dos serviços. Então você vai levantar a quantidade que tem, de acordo com a sua unidade de medida. São 2 requisitos necessários. De cada serviço tem que fazer o levantamento quantitativo. Então, a lista dos serviços, você elaborou o escopo, criou o EAP, listou os serviços. Daquela lista de serviços você vai começar a quantificar. Durante a quantificação, você pode verificar, às vezes, a necessidade de um outro serviço. Você volta lá, revisa a lista de serviços, tá ok? Ou, durante a quantificação, também se verificou que aquele serviço não precisa. Então, você também pode eliminar. Então, você está no processo de planejamento. Esse processo de planejamento você pode alterar. Quanto mais você alterar, deixar mais preciso, melhor será a execução, tá ok? Processo de execução. Que o processo de execução nada mais é que o processo de construção. Escopo bem definido. Como eu disse, se você tem bem definido o que vai ser construído, qual produto e quais são as etapas da obra, fundação, alvenaria, estrutura, que tipo de alvenaria, que tipo de estrutura, que tipo de estrutura de cobertura, que tipo de telhado, quais são as esquadrias definidas, qual é o tipo de revestimento, qual é o piso, se vai ter contrapiso, se vai ser reboco com argamassa, reboco com gesso, vai passar massa corrida, não vai passar massa corrida, vai ser então textura vai ser acrílica ou vai ser grafiato. Então você definiu o máximo aí o escopo, tá? Quando você deixou mais preciso. Durante a quantificação também você pode ir lá rever o escopo, tá bom? Que aprendemos lá a definir o escopo, onde eu expliquei na aula todos os projetos ali que você faz, projetos legais e os projetos executivos, com ricos detalhes, inclusive memorial descritivo e memória de cálculo aí do escopo. O projetista em si, pode ser engenheiro, arquiteto, técnico, ele, quanto mais informações, se ele puder passar a lista de materiais, melhor. Se ele passar quantitativo, melhor ainda.
dos serviços. É difícil um projetista passar os quantitativos dos serviços. Um assunto muito importante entrando aí, o Revit, o pessoal programa, normalmente ele programa a quantidade de insumos, não a quantidade de serviços. Se você me corrija aí caso eu estiver enganado. Eu não trabalho com elaboração de projetos. Todas as elaborações de projetos da minha empresa, eu contrato um arquiteto ou um engenheiro para elaborar para mim. Tá? No caso, se você for programar lá no Revit, talvez é possível quantificar, programar a quantidade que sai alvenaria, a quantidade que sai metro quadrado de forma, concreto. Que eu saiba, dá para sair lá quanto tijolo, quanto cimento, quanto de areia, isso é quanto litros de tinta, isso eu sei que sai. Que o software gera essa informação. Agora eu preciso confirmar se o software também gera informação de quantidade de serviço. Se você for lá, já tem experiência de execução de obra, quer se tornar gerente de obras, você trabalha com Revit ou com e é possível programar serviços, deixe um comentário, entre em contato comigo. Eu vou conversar com um amigo meu, um colega meu também trabalha com Revit, tem bastante experiência. E interessante que os projetos já saem com os quantitativos de serviços, facilitando aí o gerenciamento da obra. Tá? Aí tem essa integração de comunicação entre o gerente da obra e os projetistas, onde compatibiliza o projeto, precisar fazer alguma alteração, tanto na lista de serviços como também no escopo. Tá bom? Só prolonguei um pouco mais, só para poder entender esse gerenciamento. Vamos listar aqui um exemplo de um serviço. Alvenaria de meia vez, de 20 centímetros, no caso 0,20 metros, até 1,60 m de altura, com tijolo cerâmico de 8 furos de 9, 19 e 19. Vixe, Júlio César, você colocou uma especificação de um serviço aí bem complicada. Realmente eu coloquei esse serviço aí para poder explicá-lo que você entenda. Às vezes tem uma nomenclatura aqui que complica. Você vai verificar às vezes na tabela SINAP, ou eu especifiquei como será o serviço para facilitar o levantamento quantitativo. Não é simplesmente o serviço elevação da alvenaria ou execução da alvenaria. Tá? É uma alvenaria meia vez, como já disse em vídeos anteriores, meia vez é o tijolo em pé, tijolo ou bloco cerâmico em pé, de 20 centímetros, no caso 0,20 metros, até 1,60 m. O que eu quero dizer isso? Que o serviço anterior, aqui você pode perceber que é o serviço 4.12. Quer dizer que o serviço 4.11, conforme o exemplo eu deixei na planilha de serviços, é a marcação. Já expliquei no vídeo anterior, vou repetir aqui, que a marcação, no caso, para essa obra, como exemplo, ela tem a altura de 20 centímetros. Tá? Então eu fiz em cima de todo o perímetro de baldrame, a marcação com tijolo em pé de 20 centímetros. Tá? Por isso, para esse serviço é de 20 até 1,60 m. Por que o Júlio César eu coloquei de 1,60 m? Para poder o pedreiro não precisar utilizar andaime. Então esse serviço aqui não requer o recurso andaime, apenas tijolo cerâmico, argamassa e as ferramentas e o EPI. Tá bom? Com tijolo cerâmico, que é o tipo de tijolo de 8 furos, a dimensão do tijolo é 9, 19, 19. Você vai ver em alguns lugares tijolo de 10 por 20 por 20. A dimensão dele correta de fábrica é essa aqui que eu passei. 9, 19, 19 centímetros, tá? 9 centímetros por 19 centímetros por 19 centímetros. Tijolo cerâmico. Dados do projeto. Então, projeto. Aqui nós temos o perímetro do baldrame. O perímetro do baldrame, em todo o comprimento do baldrame, onde vai ser levantada a parede, sem descontar os vãos das portas, todo o perímetro dá 46,70 para essa casa. Tá? A altura, como eu já disse, de 1,60 menos 0,20. Então eu vou ter uma altura aqui de alvenaria desse serviço de 1,40 m. Agora sim, eu vou entrar aqui num detalhe muito importante. Tem profissionais que descontam vão, outros não descontam vão. E agora, Júlio César, desconto ou não desconto vão? Nós estamos fazendo aqui um planejamento.
um planejamento eficaz, um planejamento com a maior precisão possível, tá? Esses dados que você vai levantar aqui, de quantidade, vai servir para você comprar o material e também você gerenciar a execução da mão de obra. No caso, você pode contratar a mão de obra e pagar a premiação por produção, ou você pode terceirizar, no caso, empreitar o serviço para uma empresa que vai executar a alvenaria. Então, a quantidade exata que ele vai levantar, ele não vai levantar o vão. O preço da alvenaria, tem profissionais que falam assim, mas eu considero o vão porque é perda. Não, se você estiver pensando assim, está enganado. Esqueça isso. Como eu já disse, aqui eu estou oferecendo um curso de gerenciamento de obras para elaborar um planejamento mais preciso possível, tá? A perda, de acordo com o histórico, de acordo com algumas bibliografias de referência, ou de acordo com obras anteriores que eu falei que é o histórico, você pode levantar perda. Por exemplo, alvenaria. Eu sei que um metro quadrado de alvenaria gasta 25 tijolos cerâmicos. Eu considero nos meus cálculos 26, 27 por metro quadrado. 2 tijolos no máximo aí por metro quadrado. Por quê? Porque eu utilizo uma serra de bloco cerâmico. Uma serra que evita perda, não fica cortando na colher. Então fica alguém lá só cortando os blocos do tamanho correto. Então diminui a perda. Tem bibliografia, tem referência que coloca 29 tijolo cerâmico por metro quadrado. Isso faz uma grande diferença numa área muito grande. Tá? No caso aqui, as esquadrias eu vou descontar todo o vão, porque eu não vou comprar o tijolo para preencher o vão da abertura da esquadria. Também não vou pagar o pedreiro ou a equipe ali para poder o vão. Então, as janelas, no caso aqui, para eu descobrir o vão das esquadrias, eu preciso saber as dimensões das esquadrias. No caso, eu vou ter uma janela de 1,5 m por 1 metro, duas janelas de 1,20 m por 1, uma janela de 1 por 1, uma porta de 0,60 por 2,10. Pausando aqui, eu peço que vocês peguem um caderno, façam anotações, peguem a calculadora, confira os cálculos junto comigo para acompanhar essa aula, tá ok? E relembrando, caso você assista essa aula e tenha alguma dúvida, entre em contato comigo através dos comentários ou por e-mail, estarei resolvendo a dúvida. No final dessa aula, vai ter um exercício para vocês praticarem. Quem fizer o exercício, envia para mim, que eu estarei corrigindo, tá ok? Vamos lá? Então, duas portas 0,70 por 2,10 também. Esse aqui são as esquadrias para essa obra. No caso aqui, estou considerando uma unidade habitacional para esse exemplo. E duas portas 0,80 por 2,10. Então, aqui são a relação das esquadrias com as respectivas dimensões. E agora, eu calculo a área de cada uma dessas? Não. Como eu disse, aqui nós temos a área da esquadria. Tá? Aqui tem uma ilustração. Vou explicar aqui os vãos a serem descontados. Você percebe que para a esquadria de uma janela aqui de 1 metro de altura, provavelmente essa aqui também tem 1 metro de largura, eu tenho uma folga de 5 centímetros, tá? Aqui uma porta de vão de 2,10 de altura, eu vou ter uma folga, o vão vai ser uma folga de 6 centímetros aproximadamente, 5 a 6 centímetros, tá bom? Então uma janela de 1,5 m. Tem outra coisa muito importante aqui que eu quero que você entenda. A alvenaria até 1,60 m, tá? Se a alvenaria até 1,60 m, eu tenho uma janela aqui de 1 por 1, a altura que eu devo descontar é só de 50 centímetros, tá? Então eu não desconto a altura total de 1,5 m, eu desconto só 50, porque é até onde a alvenaria vai. Ela vai aqui do 0,20 até 1,60 m. No caso aqui, eu peguei 1,60 m e descontei os 20 centímetros da marcação, que foi no serviço anterior, tá? Quero que acompanhe aí, tenta entender. No serviço anterior, então, eu tive a primeira fiada, onde eu descontei
esse 20 centímetros, e agora estou no serviço 4.1.2, onde tem 1,40 m de altura. Nesse 1,40 m de altura, eu tenho um vão de uma janela. E o vão da janela nada mais é que essa janela aqui é de 1,55 m, que eu desenho só como ilustração, tá? Só para eu poder explicar. Ela tem uma largura de 1,55 m, conforme 1,50 m, eu acrescentei 5 centímetros aqui, para poder, é a folga para poder chumbar a janela, tá? Nesse caso é uma janela, aí eu deixei uma folga de 2,5 m cada lado para fazer o chumbamento com argamassa forte, tá? E a altura de 50 centímetros de vão que eu desconto. Então eu vou ter um vão aqui de 0,78. E assim sucessivamente. Todas as janelas têm a mesma altura, no caso, para esse tipo de alvenaria, para eu descontar o vão. Eu vou, no caso, duas janelas de 1,25 m, no caso a janela é 1,20 m, com o vão fica 1,25 m, e a altura de 0,50 m. Entenderam por que eu descontei 0,50 m, não 1,05 m? Porque aqui ainda não é uma etapa de outro serviço, a alvenaria de 1,60 m, 2,40 m de altura. Eu estou vendo esse serviço aqui. Eu estou levantando a quantidade para esse serviço, que é praticamente essa alvenaria aqui, tá? Sem andaime, tá? Entendido? Vou continuar. Uma janela de 1,05 por 0,50, 53 metros quadrados. Uma porta de 0,68 por 1,40 m. Outra coisa, o vão das portas, no caso aqui, fosse uma porta de banheiro, a porta é de 60, uma casa popular. Tem profissionais aí que utilizam porta de banheiro de 70, nada contra, tá? Tô falando em casa popular, você pode utilizar uma porta de 60, que é tranquilamente aí, passa uma pessoa, tá? Tranquila e abre, e facilita até o espaço na hora que abre a porta dentro do banheiro, tá? Por isso eu utilizo aí nos meus projetos de casas populares, porta de 60. Só que para instalar uma porta de 60, eu preciso deixar um vão de 68, praticamente 4 centímetros cada lado. Tem um batente, que é aproximadamente 2,5 a 3 centímetros de espessura. Então, mais 1 centímetro de folga cada lado para colocar a espuma, ou fazer o chumbamento da porta, tá bom? Por isso aqui o vão da largura da porta é 0,68. A altura 1,40. Por que eu coloquei 1,40, não 1,60, nem o 2,10 ou 2,15, como eu comentei devido ao vão 2,16? Coloquei 1,40, porque é a parte da área da alvenaria, a altura da alvenaria ali. Então descontando a altura da alvenaria, 0,50, 0,50 aqui, 0,50 aqui, 1,40. Então descontando o vão para essa alvenaria, tá bom? Desculpe aí se você entendeu bem, que eu estou repetindo, é para que todos vocês que estão assistindo essa aula entendam muito bem como fazer o levantamento quantitativo de uma alvenaria, tá bom? Sabendo fazer o levantamento quantitativo da alvenaria, você vai conseguir fazer o levantamento quantitativo de praticamente todos os serviços de uma obra. Continuando, duas portas de 0,78, que praticamente são as portas dos quartos, é a porta de 0,70, com 8 centímetros aí de acréscimo para poder colocar o batente e fazer o chumbamento. E 1,40 m de altura. Duas portas de 0,88, são as portas de entrada. Então estou vendo aqui a planta de toda a casa, todo o perímetro, eu tenho os vãos. Então as portas de entrada são 80, eu acrescentei mais 8 centímetros para colocar o batente e fazer o chumbamento, tá? Apesar que a porta de entrada pode ser metálica e o batente é um pouco menor. Mas, porém, para poder padronizar aqui, cada vão de porta eu deixei 8 centímetros a mais para facilitar a execução do serviço. Tá ok? Então aqui somando todos os vãos, eu tenho 8,15. Beleza? 8,15 metros quadrados de vãos a ser descontado da área bruta de alvenaria. Aí você vai perguntar, Júlio César, e esse marronzinho, o que que é? Esse marronzinho aqui é a contraverga, tá? Em cima da janela aqui eu não desenhei a verga, porque não é a alvenaria ainda da verga. Mas a contraverga. Por que que eu não descontei? Talvez, tem várias situações porque eu não descontei. Às vezes eu incluí a verga e contraverga no serviço da alvenaria. Mas recomendo você separar a instalação de verga e contraverga, tá? Quando você separa, você vai pagar a instalação disso aqui. E não pertence a tijolo. Como você diz, tem que ser preciso possível. Claro, supondo que tenha 2,30 de largura uma verga dessa. Eu vou fazer e 10 centímetros de altura. Então, praticamente 0,23 metro quadrado nós temos aqui
Se eu falar assim, uma casa não vai fazer diferença, 0,23 vai ter uma variação de perda, então a gente perde muito mais bloco cerâmico do que uma perdinha dessa. Tá, para uma casa, beleza, não pode fazer diferença. Imagine você gerenciando a construção aí de 100 apartamentos, tá? 0,23, estou falando de 23 metros quadrados de tijolo cerâmico, de bloco cerâmico, que você vai comprar mais e também pagar mais para poder executar. Se você pagar aí 23 metros quadrados, 23, enter, você vai pagar aí, gastar nessa composição R$50 o metro quadrado, 50 vezes, estou falando aqui de R$1.150. R$1.150 faz muita diferença no bolso de muita gente, tá? Por isso, quanto mais preciso, é um recurso de um serviço, estou vendo aqui uma pequena diferença, um pequeno detalhe. Aqui eu não descontei porque eu considerei que a verga está na instalação, nesse caso desse exemplo, tá? Se eu quisesse colocar nesse exemplo também, descontaria 0,23 metro quadrado para cada unidade. Para cada unidade não, perdão. Para uma verga, se eu tiver aí, quantos vãos nós temos aqui? 1, 3, 4, 5, com 2, 7, 9 vão. Se eu te considerar aí 9 vãos, cada verga aí eu tenho em média 0,15 metro quadrado, 0,15, enter, 9 vezes, eu tenho praticamente 1,5 m, 1,35 m metro quadrado de vãos a ser considerado, tá? Então eu acrescentaria aqui, em vez de ser 8,15, eu teria de vergas e contra-vergas, talvez estaria até mais, 2 metros quadrados, colocar 2,15. E vergas contra verga teria aproximadamente 2 metros quadrados. Aí vamos considerar que um vão descontaria 2 metros quadrados. 2 metros quadrados sem casa, eu estou falando aí de 200 metros quadrados. 200 metros quadrados, enter, 50 vezes, estou falando de R$10.000. Pequena diferença faz grandes detalhes, tá? Então, para esse exemplo, eu não descontei verga. Se você quiser descontar e verificar a diferença lá na frente, ok. Eu falei 100 unidades habitacionais para poder, quando você gerencia uma obra grande, para você ver o impacto que dá. Mas de uma casa aí, você vai conseguir ver que praticamente é R$100 a unidade. Você vai ter 2 metros quadrados, R$50 é o metro quadrado da alvenaria, estou falando do metro quadrado do material e mão de obra, tá? R$50 a alvenaria, vezes praticamente R$100 aí por unidade. Também faz uma boa diferença, aí dá para comprar, pagar um jantar aí. Tá ok? Então qualquer detalhe faz grande diferença. Continuando aí para a aula não ficar tão longa, tá? Finalizando aí, a área bruta, finalizando aí o levantamento quantitativo de serviço. O próximo vídeo eu vou estar ensinando o levantamento quantitativo dos recursos. Alvenaria de meia vez, de 0,20 até 1,60 m de altura, com tijolo cerâmico de 8 furos, de 9, como já disse. Área bruta, nós temos aqui 46,70, que é o perímetro, vezes a altura da alvenaria. Eu tenho 65,38 metros quadrados para uma unidade habitacional, tá? Então, a área do vão, 8,15. Aqui, como eu disse, eu não descontei a verga contra a verga. Se você quiser descontar aí, considera aí 2 metros quadrados. Então, você vai ter uma área de vão aí de 10,15. Área líquida, 65,38 menos 10,15, eu vou ter praticamente 55,23. Aqui, nesse caso, nesse exemplo, a área líquida é 65,38 menos 8,15, dá 57,23. Tá? Metro quadrado de área líquida. Então, viu a diferença? Praticamente, viu a diferença? Praticamente, nós estamos falando aqui de quantidade. Se eu pegar 57,23 entre 65,38 menos, eu tenho 8,15 metros quadrados. Então, 57,23. 8,15 representa quantos por cento? 8,15. 65,38. Praticamente 12,5% da área, tá? de alvenaria. Para esse exemplo simples aqui, tá bom?
Espero ter entendido. Espero você no próximo vídeo no levantamento quantitativo dos recursos. Até lá, um forte abraço. Então, para esse serviço, especificamente de alvenaria de 0,20 a 1,60 m, nós temos a área bruta de 57,70 vezes 1,40, 46,70. Então, para esse serviço de alvenaria meia vez de 0,20 da marcação até 1,60 m, com tijolo cerâmico 8 furo, nós temos uma área bruta aí, o perímetro vezes a altura da alvenaria, que é 46,70 vezes 1,40 m, dá 65,38. Se você estiver fazendo um orçamento para o cliente, um orçamento para licitação, depende do órgão. Às vezes ele fala assim, você vai descontar vão só para abertura acima de 2 metros quadrados. Então ele pode criar esse critério, esse requisito. Mas se você estiver fazendo um orçamento para a execução da sua obra, você tem que ser o mais preciso possível, tá? Aqui nesse exemplo eu considerei a área do vão de 8,15 metros quadrados. E então nós temos aqui uma área líquida de 65,38 menos 8,15, igual a 57,23. 8,15 aqui nesse exemplo, 8,15, ele representa 12,5% da área total dessa unidade habitacional, tá? Então, você vai falar assim, 8,15 é considerável sim por metro quadrado. Se eu não fosse descontar vão, considerando R$50 metro quadrado, 8,15, 50 vezes, seria R$407 por casa, tá? Tá ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. O próximo vídeo estarei explicando como fazer o levantamento quantitativo dos recursos, tá ok? Espero você lá, um forte abraço.